Olá, seja bem-vindo à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós somos do Departamento de Comunicação e estamos na Casa de Deus. Tenha reverência. É hora de desligar os seus aparelhos eletrônicos. Conversas paralelas podem atrapalhar o bom andamento do culto. Cuidado para não dormir. Deixe os chicletes e as comidinhas para um outro momento. Ei, crianças! Esse recadinho também é para você. Sente do ladinho do seu responsável. Ah, e não esqueça, Jesus te ama muito. Um bom culto para todos. Sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Pai querido, muito obrigado pelas bênçãos que Tu nos dás. Tu és o Deus eterno, santo, santíssimo, bondoso, todo-poderoso também. Tu és o Deus que faz do nada, Tu fazes o que Tu quiseres. Tu não precisas fazer o rascunho para fazer o definitivo, porque Tu sabes todas as coisas. Tu tens a prerrogativa, Tu tens o poder de decisão completo. Pai querido, Teu Filho esteve aqui. Entrou na história, morreu para nos salvar e foi ressuscitado porque tinha o direito à vida. Ele é o herdeiro verdadeiro. E nós, em Cristo Jesus, somos co-herdeiros da vida eterna. Queremos agradecer-te por isso. Abençoa os irmãos aqui da comunidade do Altos de Santana, queridos irmãos, por sinal. Dá-lhes a todos as tuas bênçãos e que as tuas misericórdias e paz estejam sobre todos nós. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje. Princípios inegociáveis. Miriam? Presente. Miriam? Você é aquela minha aluna que falta todas as aulas de sexta-feira? Entendi. Amiga, depois da aula eu preciso falar com você. Olha, na aula de sexta-feira passada, o professor disse que mesmo tendo ótimas notas, se você faltar acima do limite, você vai bombar. E você viu como ele foi irônico com você hoje na chamada? Miriam, você tem as melhores notas da sala. Não é possível que ele vai te reprovar nessa matéria. Aproveita que ele tá aqui ainda e vai lá falar com ele. Professor, eu trouxe uma carta explicando porque eu não venho às aulas de sexta-feira. Sexta-feira à noite para mim já é sábado. E o sábado é sagrado segundo o quarto mandamento da lei de Deus. Eu tenho me esforçado muito para ser uma aluna com boas notas e eu me importo muito com a sua matéria. E eu posso até fazer um trabalho extra para compensar essas faltas de sexta-feira. Sabe, Miriam, eu lamento muito essa sua crença. Olha o tanto de problema que você vai ter por conta disso. Por que você não pede autorização pro seu pastor? Porque se ele não te liberar, você vai reprovar.
Essa não é uma questão que o meu pastor vai resolver. É uma questão entre mim e Deus. É questão de fé nos princípios da palavra de Deus. Mas, se eu tiver que reprovar na sua matéria, paciência, eu vou reprovar. Obrigada, professor. Boa tarde. Você que sabe. Eu concluí aquele período com muitas faltas e uma nota baixa, porque o professor aplicava 4 provas por semestre e 3 delas eram sempre nas sextas-feiras. Professor, a única prova que eu fiz na sua matéria nesse semestre eu tirei a nota máxima. Por favor, professor, me ajuda. Vê se consegue não marcar provas nesses semestres nas sextas-feiras. Porque senão, além de eu correr o risco de acabar reprovando por faltas, eu ainda vou ficar com notas baixas. Veja o que o senhor pode fazer por mim. Tá bom, vou pensar. O professor manteve sua posição e marcou as provas para sexta-feira. Mas algo inusitado aconteceu. No dia da primeira prova, houve greve dos transportes e muitos alunos não conseguiram chegar à faculdade. A prova foi então remarcada para o meio da semana. A segunda prova também foi remarcada, porque muitos alunos faltaram às aulas por causa de um jogo de futebol. E a terceira prova também não aconteceu, porque quinta-feira era feriado e a prefeitura decidiu estender a folga também na sexta-feira, decretando um feriadão. Eu então pude fazer as provas e tirei nota máxima em todas elas. Mas eu estava com muitas faltas nas sextas-feiras e seria fatalmente reprovada na matéria. Miriam, eu lhe chamei aqui para lhe informar uma decisão do curso. Eu fiquei sabendo que você entrou com um recurso para abonar as faltas da minha aula. E como você já tem créditos em outro curso superior, e por ser uma excelente aluna, uma das melhores da classe, a coordenação decidiu abonar todas as suas faltas da minha matéria. Por conta disso, você está aprovada. Parabéns. Hoje, após vários anos de minha formatura, eu posso garantir que valeu a pena ter sido fiel ao meu Senhor, não apenas em relação à guarda do sábado, mas em relação a todos os princípios que regem a minha vida. No dia da formatura, tive o privilégio de receber um abraço de felicitações daquele professor. Se você também enfrenta desafios, não negocie a sua fidelidade a Deus por vantagem alguma. Confie nas providências daquele que tudo sabe. A obediência e a confiança serão recompensadas. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero
dia, igreja. Bom sábado, irmãos. Vamos fechar nossos olhos para falar com o Senhor nosso Deus? Querido e maravilhoso Deus, estamos aqui na Tua presença, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, os irmãos que puderam devolver o dízimo aqui na Tua casa. Que seja abençoado cada um deles e os seus familiares. Que o Senhor abençoe também, Pai, aqueles que não puderam devolver, por um motivo ou outro. O Senhor sabe a vida de cada um. Que o Senhor abençoe todos, Pai. E que o Senhor não deixe faltar nada nos lares dos irmãos. Que esse dinheiro seja usado na Tua obra, Pai. É isso que eu peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gosto muito de ter horários para dormir e para levantar. Gosto de dormir cedo e gosto de levantar cedo. Levanto de manhã, geralmente por volta das 5 da manhã. Trabalho durante o dia, costumo chegar em casa sempre por volta das 4 da tarde, entre as 4 e as 5 da tarde. Quando chego do trabalho, é logo tomar banho e já saio do banho com o pijama. E então, depois o lanche, então o jantar, o lanche. Espero algum tempo ainda, conversar com a família, às vezes alguma meditação, alguma coisa. E depois, então, quando já fez aquele tempo determinado, que eu me sinto bem disposto para poder dormir, é o horário que eu vou dormir. Gosto de dormir cedo, por volta mais tardar, 8 horas já estou dormindo. Quando mais tardar, mas é hábito, geralmente por volta aí entre as 7 horas, por aí, horário que eu estou realmente com certeza dormindo. Depois do pôr do sol, quando a luminosidade, o brilho do dia começa a diminuir, o corpo percebe que a noite está chegando e começa a se preparar para uma noite de repouso. O cérebro então produz alguns hormônios, como o hormônio do crescimento e a melatonina. Esses hormônios então favorecem um sono bastante reparador. É importante salientar que esses hormônios são produzidos a partir das 9 ou 10 horas da noite. Então, uma pessoa que dorme muito tarde, por exemplo, ela vai dormir 1 hora da manhã e ela permanece assistindo televisão, ou lendo, ou estudando, o brilho da energia elétrica, da luz que entra nos olhos, prejudica a produção desses hormônios. Então, essa pessoa vai dormir tarde e vai perder o benefício reparador que essas substâncias têm. Portanto, uma pessoa que dorme cedo, vai para a cama cedo, antes da meia-noite, ela vai ter os melhores benefícios. Eu acordo muito bem disposto, já com o corpo bem descansado, com vontade de levantar-se da cama, porque eu já dormi o suficiente e tenho uma boa disposição, levanto cedo, gosto de levantar cedo e sinto o corpo muito bem descansado. A maioria das pessoas, eu diria que em torno de 80%, necessitam de pelo menos 7, 8 horas de sono por noite. Uma pequena porcentagem precisam mais horas de sono e uma outra porcentagem menos horas de sono. Entretanto, algumas pessoas que dormem muito pouco, elas futuramente serão vítimas de alguns problemas de saúde. A falta crônica de sonos pode levar ao estresse, à depressão, ao envelhecimento precoce. Inclusive, hoje está se descobrindo que dormir pouco pode levar até ao ganho de peso e ao diabetes. Um bom teste para saber se você está dormindo o suficiente é perceber como é a sua rotina de sono nos seus dias de folga ou nos finais de semana. Se você sente necessidade de dormir muito mais durante os finais de semana do que você dorme durante a semana, é porque você está realmente com deprivação de sono, ou seja, horas atrasadas, e está tentando repor isso no final de semana. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a
Bom dia, crianças. Feliz sábado. Bom dia, igreja. Feliz sábado. A igreja está em festa hoje, né? Crianças, o tema da historinha de hoje é acidente. Acidente. E o versinho para a gente estudar está lá no livro de Jó, capítulo 10, versinho 12, que diz assim, ó. Tu me deste vida e me mostraste o teu amor, e com o teu cuidado me preservaste. Quem aqui já sofreu um acidente? Ou machucou o braço, perna? Já? Seu tio sofreu acidente? Puxa vida, então... Machucou as costas inteiras, olha só. E é ruim acidente. Já sofreu acidente, Mariana? Já sofreu acidente? É ruim sofrer acidente, né? Então, é assim, às vezes acontece coisa na vida da gente que a gente passa por muitas dificuldades, não é verdade? Um acidente, quando acontece um acidente, por exemplo, geralmente a pessoa tem muitas dificuldades. Mas a gente pode ter certeza, conforme o versinho que nós lemos aqui, de que Deus cuida de nós em todos os momentos, tá bom? Ó, vamos ficar quietinho. Deus cuida de nós em todos os momentos. Nós estamos estudando sobre uma menina nesses últimos dias. Como é o nome dela? Nós estamos estudando na historinha, que a Giane sempre tem falado. É isso, a Ellen. Então, olha só, Guilherme, depois eu mostro para você onde que eu li, tá bom? Olha só, presta atenção. A Ellen Herman, ela que passou a ser Ellen White depois que ela se casou com o Tiago White, mas o nome de solteira dela era Ellen Herman. A Ellen, quando ela estava no 3º ano, ela gostava muito de ir na escola, né? Ela era uma menina estudiosa, ela até lia para as crianças, para os amiguinhos lá na sala de aula. Alguém gosta de ler na sala de aula? Gosta? Então, que legal quando o professor pede para ler, né? E ela gostava também de ler. Então, o sonho dela qual que era? Era ser professora. Ela falou, quando eu crescer, eu vou ser professora. Mas só que um dia aconteceu uma coisa muito triste. Estava ela, a Ellen, a irmã dela, gêmea, como é o nome da irmã dela mesmo, que a Giane já falou aqui? Elizabeth. E tinha mais uma amiguinha, estavam as 3 amiguinhas. Terminou a aula, elas estavam indo para casa. Oi? Isso, terminou a aula, elas estavam indo para casa. E, de repente, uma menina da escola que era encrenqueira, briguenta. Na escola tem algum menino que é encrenqueiro e briguento? É muito chato, não é? É chato conviver com pessoa assim. E essa menina começou a... Ela descuidou um pouquinho, ela olhou para trás para ver se a menina estava muito perto, estava muito longe dela, e ela levou uma pedrada. Ela levou uma pedrada muito forte e ela caiu desmaiada. Daí a irmã dela, a Elizabeth, a outra amiga dela, pegaram ela, levaram para casa e ela estava desacordada. Ela desmaiou de tão grave que foi o acidente, a pedrada que ela levou na cabeça. E todos ficaram preocupados, chamaram os médicos. Sabe o que os médicos falaram? A Ellie não vai sobreviver. Ela não vai aguentar, porque o acidente foi muito grave. Ela chegou a quebrar ossinhos do rosto, de tão grave, uma pedra muito grande que machucou muito ela. Então, os médicos falaram assim, ela não vai sobreviver. E daí? Não ia sobreviver? E o sonho dela de ser professora? Teria morrido ali? Não. Nós lemos aqui que o Deus cuida, que Deus tem planos maravilhosos para nós. Às vezes a gente pensa que um planinho que a gente sonhou está tudo por água abaixo. Não, mas Deus tem planos muito maiores para nós. E Deus restituiu a saúde dela. Ela ficou com problema, sim, na visão. E para escrever, ela tremia muito. Então, ela tinha muitas dificuldades para escrever, porque aquilo afetou a cabecinha dela. Mas ela não desistiu, ela sobreviveu. Deus renovou a saúde dela. E ela não foi professora, mas sabe o que ela fez de muito melhor? Ela escreveu muitos livros que nas escolas hoje talvez as crianças não leem esses livros, mas nós temos acesso a esses livros, que são livros muito importantes. Ela escreveu livro para criança, ela escreveu livro para jovem, para adulto, sobre a volta de Jesus, sobre o céu. Sobre o céu, tem um livro que chama Visões do Céu, tudo que tem no céu. Se vocês lerem esse livro, vocês vão ver tudo que vai ter lá no céu. Tá certo? Então, Deus tinha um plano muito melhor para ela. Deus cuidou dela. Deus sabia que ela seria um instrumento nas mãos de Deus
para escrever e para levar belas mensagens, né, para trazer belas mensagens para cada um de nós hoje, tá bom? Então, crianças, vamos pensar que mesmo que aconteçam coisas tristes com a gente, Deus pode transformar numa bênção. Deus pode transformar uma tristeza em alegria, tá bom? Então, quando vocês passarem por dificuldades, não desanimem, viu? Quando acontecer um acidentezinho, tomem cuidado para não acontecer. Mas se acontecer alguma coisa, vocês podem ter certeza que Deus está cuidando de vocês, que a mamãe e o papai vai cuidar de vocês, que nós aqui da igreja também vamos cuidar, tá bom? Então, que vocês possam colocar a vida de vocês nas mãos de Jesus, porque Ele cuida e Ele tem planos lindos para cada um de nós que estamos aqui, de modo muito especial para vocês que são crianças. Então, cresçam nos caminhos do Senhor, porque vai valer a pena, tá bom? Vamos orar? Vamos orar? Posição de oração, crianças. Olhinhos fechados. Isso. Querido Deus, muito obrigada pelo seu cuidado para com cada um de nós. Queremos entregar cada criança aqui nas tuas mãos, pedir que os seus planos, Senhor, que os seus sonhos se realizem na vida delas. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos ficar quietinhos para ouvir a mensagem dos adultos. Bom? Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender de seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui, de juntos poder escutar. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender de seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui, de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Bom dia a todos. Feliz sábado a todos. A Igreja de Alto de Santana está feliz hoje, especialmente porque ontem nós estreamos a parte de cima, ainda não está pronto, mas a gente realizou uma vigília lá. Não, feliz não apenas pela vigília, mas feliz porque ontem nós tivemos 5 batismos lá. Inclusive o Ricardo com a Mirdes estão aqui, se batizaram ontem. Nós estamos muito felizes por isso. Eu também estou muito feliz de maneira especial, porque tem pessoas que eu gosto muito, que estão ali no fundo, Tia Zilma, Daiane, Rubens. Né? O Rubens eu estou conhecendo praticamente agora, mas são pessoas que moram no meu coração. Então sejam muito bem-vindos, todos vocês. Temos um outro irmão que está nos visitando aqui também. Deus abençoe cada um de vocês. Irmãos, como eu mencionei lá em cima, né, a gente está construindo a parte de cima da igreja, e esse é o momento que a gente separa para o nosso momento da construção, né? Então, se a gente está construindo lá é porque todos têm ajudado, está tendo a colaboração de todos, não apenas da nossa igreja, mas de outras igrejas também, que têm nos ajudado, têm colaborado. A gente é muito grato a isso, a Deus por isso, né? Que todos têm participado. E esse é o momento que o Marcos vai colocar ali a música da construção, e se alguém tiver alguma oferta para doar para a construção, é só vir e colocar nessa igrejinha aqui, ó. Bom, que vai ser muito, muito útil, vai ser muito bem-vindo. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Lá no céu, no mar, na flor, um detalhe de amor. Há também no entardecer a poesia do nascer. Na beleza natural eu
Amém? Irmãos, feche seus olhos para falar com Deus. Querida e amado Pai que estás nos céus, glória te damos, Senhor, porque o Senhor é bom. Glória te damos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da nossa igreja, Senhor. Senhor, nesse momento eu quero te agradecer, Senhor, primeiramente pela vigília que tivemos ontem, Senhor, foi um culto maravilhoso que tivemos lá em cima, pelas pessoas que tomaram a decisão pelo batismo, Senhor, e que o Senhor abençoe a cada uma delas, Senhor. O Senhor esteja sempre com elas. Mas também te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem abençoado, Senhor, e aos poucos a nossa construção está caminhando, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por isso, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe também, Senhor, cada pessoa que tem colaborado, Senhor, independente de qual seja a forma de colaboração. Uns colaboram com dinheiro, outros fazem doação de material, Senhor, e todos têm sido muito úteis. Qualquer doação dessa tem nos ajudado bastante, Senhor. Mas peço, Senhor, que o Senhor continue, Senhor, abrindo portas, Senhor, para que essa construção não venha parar, Senhor, e que essa igreja, Senhor, venha ser uma bênção para esse bairro, Senhor. Sei, Senhor, que não somos merecedores das bênçãos que te pedimos, mas são bênçãos que eu venho pedir e também te agradecer, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia também aos irmãos que estão online. Feliz sábado a todos também. Dando continuidade ao nosso culto, vamos cantar o hino número 5, Jubilosos, te adoramos. Ao som do hino. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor a ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Doador da eterna graça, enche-nos do teu amor. Tuas obras anunciam teu poder e resplendor. Céus e terra cantam hinos em louvor a ti, Senhor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar, aves, fontes cristalinas, todos querem te adorar. Aleluia, aleluia, a Jesus o Redentor. Aleluia, eternamente em louvor a ti, Senhor. Ao Consolador dai glória, pois conforto e vida traz. Aleluia, ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Irmãos, essa semana nós vamos estar orando pela família da Terezinha e do seu Alcides e pela família dela. Possamos nos lembrar deles nas nossas orações. Agora vamos ficar de joelhos para falarmos com Deus. Bondoso e eterno Deus, obrigada, Senhor, pela proteção, pelo cuidado. Obrigada porque o Senhor trouxeste a cada um de nós aqui na tua casa para adorar e honrar o teu nome. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de mais um dia de vida. Obrigada por tantas bênçãos que o Senhor tem concedido em nossas vidas, mesmo sem nós termos merecimento. Pai, queremos entregar em tuas mãos a irmã Terezinha, o Alcides. Que o Senhor venha estar presente no lar deles a todo instante. Que o Senhor venha fortalecê-los na fé, protegê-los, guardá-los. E que o Senhor abençoe também todos os seus familiares. Que o Senhor venha agora também estar com o nosso irmão Martins,
que ele venha falar iluminado pelo teu Santo Espírito e que nós possamos abrir o nosso coração para ouvir a tua palavra, guardá-la em nosso coração e também levar o teu evangelho adiante para abreviarmos a tua volta. Que o Senhor continue conosco neste culto, em todo o nosso sábado também. São bênçãos que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ouve-nos, Senhor, Santo Salvador, inclina-te a ouvir e dá-nos tua paz. Irmãos, o irmão Martins dispensa apresentações porque ele já é da casa, né? Todos conhecem ele. Senhor, que seja usado. Muito obrigado. Alô, alô. Caros irmãos, prazer em revê-los, é verdade. Eu gosto aqui da congregação de Alto de Santana e estive aqui ontem, vi uma bela evento em louvor a Deus, né? Pessoas foram batizadas, inclusive. Como eu acordo muito cedo, mas muito cedo, eu acabei ficando com um pouco de sono, só vi metade do batismo, depois eu fui embora. Mas foi ótimo, gostei bastante, excelente, que os irmãos aqui sejam bem abençoados pelo bom Deus, tá bom? A palestra do médico que ele falou aqui sobre dormir cedo, eu concordo, eu não sou médico, mas eu concordo plenamente, é exatamente aquilo ali. Nós temos que dormir cedo e levantar cedo, que eu tenho procurado praticar isso aí. 9 e pouquinho eu já vou me aninhando, só que eu acordo cedo. 4h15, 4h20 eu já estou em pé. E todos os dias. Mas é verdade, é bom a gente dormir um sono restaurador e à noite a gente tem que dormir num ambiente escuro, completamente escuro. Não pode ter uma fagulhinha de luz, porque o olho vendo a luz, obviamente, ele vai deixar de fabricar os hormônios adequados. O corpo humano é fantástico, tá? Então, o hormônio do crescimento que ele falou e outras coisas é exatamente aquilo ali. Dormir, sono restaurador, dormir cedo, acordar cedo e em um ambiente completamente escuro. Acender uma luz, o corpo para de fabricar os hormônios. É um aconselhamento importante que a gente tem o privilégio de ter. Os adventistas, vocês sabem, vivem mais, na média 6, 7 anos em relação a segmentos sociais da sociedade. Vocês sabem disso aí, tá? Os adventistas vivem mais. Meus queridos irmãos, vamos então ao que interessa aqui. Louvado seja Deus, oremos. Pai querido, muito obrigado. Daqui a pouquinho nós vamos abrir tua palavra e precisamos, carecemos, necessitamos da tua direção, da tua unção, da verdade que vem do teu coração. Agrega-nos nessa congregação e louvado seja o teu nome, edifica-nos segundo os padrões das Escrituras. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, tenta imaginar um homem bem lá no passado, mas bem lá no passado mesmo. A religião veio como uma resposta ao desejo ou necessidade daquelas pessoas se protegerem de uma provável agressão. Que agressão era esta? Era uma agressão imposta por um universo que nos é indiferente e às vezes até malvado e hostil. O universo onde habitam as pessoas daquela época imaginavam assim, habitavam forças superiores e inferiores. Eles não sabiam o que era, mas eles imaginavam assim. Para o homem de antigamente,
O primeiro sinal de que tais forças existiam eram os elementos da natureza. Tais elementos são muito mais poderosos do que a gente. A natureza é avassaladora quando nos esmaga com suas forças. Por exemplo, uma enchente, como nós temos visto recentemente. Chuvas torrenciais, a gente tem medo. A gente, como ser humano. Um relâmpago que cai a meio metro de você, todo homem é machão, mas cai um relâmpago do lado dele para ver o que ele faz. Se esconde debaixo da cama, como se adiantasse. Então, os elementos da natureza impõem medo nas pessoas. Impõe mesmo. Um vendaval, já pensou? Um tufão, um furacão? Aqui no Brasil a gente não tem, graças a Deus, esse tipo de coisa. Um vulcão, como aconteceu na Itália, lá no Vesúvio, tem acontecido. Um terremoto, como aconteceu na Turquia, por sinal, 10 dias depois aconteceu outro, e mais tantas pessoas morreram. Então, esses fatores da natureza, eles não sabiam explicar o que era isso. Naquela região ali, Grécia, Turquia, sempre aconteceu terremotos. Tanto é que aqueles patrimônios da humanidade, o Partenon caiu tudo. Hoje estão recuperando. Então, todas aquelas cidades antigas, Éfeso, etc., foi tudo destruído, os valores antigos, porque é uma região de muito terremoto. Tanto é que a gente viu agora. Então, essas forças da natureza impunham medo nas pessoas. Só que as pessoas naquela época não sabiam explicar. Sabia que tais poderes havia, mas não sabiam explicar. Eles tinham medo. Então, o que eles fizeram? Começaram a usar a religião para ter um pouco de conforto. Então, a religião passou a ser um elemento de proteção. Oravam para deuses desconhecidos. Então, eles começaram a identificar divindades no trovão, no relâmpago, nas enchentes, etc. Por isso que a gente teve, né? O Deus do trovão, eles tinham, né? O Deus do trovão, o Deus da chuva, o Deus da floresta, o Deus do sol, o Deus do mar, o Deus da fertilidade, e assim por diante. Porque eles tinham a natureza impunha medo para eles, eles inventavam deuses dentro desse critério aí. Tudo bem até agora? Precisamos acompanhar direitinho para a gente captar o que vai chegar lá. Então, nós vamos encontrando deuses a partir da referência das forças da natureza. E as pessoas tinham a ideia que os deuses estavam embutidos naquelas forças. Precisavam oferecer sacrifícios. E a gente já sabe como é que é, inclusive o sacrifício de crianças. A gente sabe disso aí. Depois o homem evoluiu para deuses tribais. Cada tribo tinha um deus. É verdade. Cada povo, cada etnia tinha o seu deus. Os egípcios, por exemplo, tinham o deus Osíris, Ísis, Ra, Amon, Horus, Anubis e outros. Os astecas tinham seus deuses. Os filisteus tinham seus deuses. Os babilônicos tinham seus deuses. Marduk, por exemplo, e outros que a gente já estudou. Então, os povos tinham seus deuses dentro desse contexto que eu falei aqui agora. Depois, a coisa evoluiu para deuses territoriais. O povo do norte tinha um deus, o povo do sul tinha um deus. Quando o povo do sul ia para o norte, migração, dava uma confusão dos deuses, porque eu tenho o deus do sul e do norte lá naquele ambiente, como é que vai ser esse negócio? É verdade, é verdade. Os assírios tinham seus deuses. É basta a gente ler a Bíblia do Antigo Testamento e a gente vai ver isso aí. Amorreus, aqueles povos tinham seus deuses. Tribos passaram a ser nômades, né? Então, deuses territoriais, cada povo tinha o seu deus, isso aí precisava acabar. Deus, então, chama um homem de Ur dos Caldeus,
uma região que era politeísta, porque todo mundo tinha seu Deus, uma região que era politeísta. Os pais de Abraão eram adoradores de ídolos. Abraão cresceu nesse ambiente. Politeístas lá em Ur dos Caldeus. Os caldeus tinham seus deuses. Caldeus eram a Babilônia, Caldeia. Né? Então, Deus precisava acabar com aquele festival de deuses. Deus então convoca Abraão para levantar uma religião monoteísta. Aleluia, meus irmãos. Amém por isso. Deus não chamou um povo, Deus chamou um homem chamado Abrão, não era Abraão. E o que é interessante nesse caso? Altamente interessante. Porque antigamente, bem antes, os deuses tinham nomes, como eu citei aqui, no caso do Egito, Osíris, Ísis, Ramon, Horus, etc. E tinham imagem. Todos os deuses tinham uma imagem. Que tem gente até hoje que insiste em fazer imagem. Tem. Então, os deuses naquela época tinham imagem e tinha nome. Presta atenção. Os deuses, as pessoas faziam imagem, como se as pessoas fossem os deuses. Faziam um deus, faziam uma imagem, quer dizer, representando a criação dele. Deus tinha criado o homem, não o homem criava uma imagem que se passava por Deus. Olha só a inversão das coisas. E o que é importante no caso de Abraão? Porque uma voz fala para Abraão, Abraão, saia daqui. Estou simplificando, não foi exatamente com essas palavras, mas os irmãos entendem. Abraão, saia daqui. Quem falou comigo? Quem falou comigo? Aí Abraão vai lá, vai para a casa dele, Sarai, já era casado, eu imagino. Sarai, nós vamos embora daqui. Ué, por quê? Pergunta que qualquer mulher faria. Por quê? Para onde a gente vai? Quem foi que falou para você isso aí? Eu não sei quem falou. Mas como não sabe? E como é que a gente vai se você não sabe? E para onde a gente vai? Também não sei. Ele falou que vai indicar o lugar. Ele quem? Para onde a gente vai? Eu não sei, não sei. A resposta era não sei, não sabia mesmo. Porque não tinha um Deus com nome e não tinha uma imagem para representar aquele Deus. Alguém falou. Uai, isso contrariava completamente o que havia até então, que os deuses tinham imagem e tinham nome. Aqui não tem nem imagem nem nome, alguém falou. Depois fala para o filho e fala para o neto de Abraão. Então o negócio é sério. E assim foi. Então foi algo revolucionário. Talvez seja por isso que na Bíblia está escrito que a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17, se eu não estiver em falha. Então, meus queridos irmãos, começa aqui uma religião monoteísta de um Deus. Não mais territorial, mas universal. O nosso Deus é um Deus universal. Amém? É isto aí. Então, aquela concepção que há um Deus de muitas divindades, ela não sobrevive mais, ela vai se acabar. Ela não se sustenta, a conta não fecha. Precisamos de uma religião monoteísta. E isso é tão importante que essa religião monoteísta nos convida a uma unidade. A América adora, supostamente, a América hoje está decadente, mas eu estou falando o conceito. A América hoje adora o mesmo Deus. A Europa adora o mesmo Deus. A América do Sul, nós, os cristãos, nós abrangemos boa parte do globo, não aquela parte lá da Indonésia, Filipinas, Coreia, as duas Coreias, China, Japão, ali é meio complicado. Mas no resto do globo é o mesmo Deus, é o Deus cristão. É aquele Deus Deus monoteísta. Tá? O Ocidente é de uma construção e de uma constituição cristã. O Deus que Abraão chamou é o mesmo que nós chamamos.
O mesmo Deus criador lá é o mesmo Deus aqui. Então esse Deus, uma religião monoteísta, consolidou o cristianismo em boa parte do mundo. Diferentemente daquela época que cada povinho tinha o seu Deus. Percebe a diferença? E aqui não teve imagem e nem nome. Aqui foi alguém falando para Abraão, Abraão, saia daí. E esse sair daí tem uma, nós vamos ver daqui a pouquinho, é muito relevante. Tá? Então, estamos falando desse Deus que se revela na tradição de Israel. Né? Desse Deus que Jesus chamou de Pai, sobre quem Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Jesus nos ensinou também a chamar esse Deus de Pai. E Deus nos convida é o Deus bíblico, né? Não é o Deus Krishna, não é Shiva, Brahma, Buda, nada disso. Então é o Deus criador, louvado seja Deus por isso, aleluia por isso. E nós temos o privilégio de adorar esse Deus. Abraão, nas Escrituras, é chamado de pai da fé. Porque ele creu em algo que ele não vira, não tinha visto, e e falou para ele. Não sabia quem era, não tinha nome, não tinha nada. Ele creu naquilo ali. Ele saiu lá de Ur dos Caldeus, foi para Arã, e de Arã para a terra de Canaã. Creu, confiou em algo que ele não sabia o que era, não ouviu, não tinha nome, não tinha nada, não tinha imagem, nada disso. Então, como eu disse, ele morava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, ou Babilônia. E esse chamado está registrado no livro de Gênesis, capítulo 11, ou chamado inicial de Ur dos Caldeus para Arã. De Arã para Canaã está no Êxodo, perdão, em Gênesis, capítulo 12. Tá? E Estevão, ele fala sobre isso também lá em Atos, no grande sermão que ele faz, na grande aula que ele dá, na grande exposição que ele faz diante daquele povo ali, lá em Jerusalém. Ele cita em Atos capítulo 7, versículo 2, esse fato aí. Tá? Então, o grande, e aqui começa a esquentar o nosso estudo. Presta atenção. O grande propósito de Deus para cada um de nós, para cada uma daquelas pessoas lá da família de Abraão e que chega até nós, é acrescentar valores no homem espiritual que habita em cada pessoa, que nós somos. Existe o homem carnal, o natural e o espiritual, de acordo com Paulo, primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 2, finalzinho do capítulo 2. O homem carnal, que é o ímpio, infelizmente ele existe, o natural, que talvez sejamos nós, e o espiritual, que começa com Abraão, e Deus quer nos levar a crescer, nos levar a um crescimento do homem natural, conforme nós somos, religioso, não necessariamente cristão, para o homem espiritual. O que Deus quer fazer é pegar a gente aqui do natural para o espiritual. Tá ok? Isso ele estava fazendo com Abraão. No verso 17... Abraão também é chamado de pai exaltado. Nós vamos ver aqui já já. Ainda não. No capítulo 17, aí eu peço que Gênesis 17, eu peço que os irmãos tenham a bondade de abrir suas Bíblias. Gênesis 17, capítulo 1. Nós temos a facilidade aqui da informação eletrônica. Quando atingiu Abrão, o nome dele era Abrão, a gente já vai ver isso aqui. Quando atingiu a idade de 99 anos, apareceu para ele, de alguma forma. E disse-lhe, da primeira vez quando ele saiu lá de Ur dos Caldeus para ir para Arã, ele tinha 75. Aqui ele está com 99. Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Andar na presença de Deus? Alguém aqui não anda na presença de Deus?
Deus não está vendo continuamente? Deus tem soberania, Ele pode ver a qualquer momento o que Ele quiser, quando quiser. Ele nos vê. Por que Deus falou para ele, anda na minha presença? Se Abraão estava na presença de Deus o tempo todo. O texto bíblico, e se você quiser fazer o favor de colocar a apresentação agora, e aqui eu controlo aqui, né? Onde é que eu aponto? Olha aqui, esse é o texto. Aqui está transliterado do hebraico. Cada letra do hebraico a gente pega uma letra correspondente em português. Isso é transliteração. Tá? Diz o seguinte, anda na minha presença. Eni El Shaddai Ritera Lech Lefanai. Isso é o texto tentado falar, né, em hebraico. Anda na minha presença. Ani é eu sou. El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. Ritera Lech, anda, caminha, lefani, na minha presença. Esse é o texto em hebraico. O que é anda na minha presença? Se ele estava o tempo todo na presença de Deus. Começa aqui o mistério. Por que Deus exigiu a Abraão que ele andasse na presença dele? Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente, vê tudo e sabe de tudo. Ninguém pode se ocultar da presença de Deus. Todos nós estamos na presença de Deus de alguma forma. Todos estão sob o olhar de Deus. Todos estão sob sua onipresença, onipotência, onisciência. E isso a gente sabe. Então, por que Deus falou, anda na minha presença? Por um motivo muito simples. Na verdade, a expressão anda na minha presença, presta atenção, significa o seguinte, ande de acordo com o meu propósito. Ande de acordo com aquilo que eu quero que você faça. Muda a figura. E muda bastante. João Batista, o primeiro profeta do Novo Testamento, ele sabia exatamente o que Deus queria que ele fizesse. E fez exatamente o que Deus queria que ele fizesse. O exemplo maior foi Jesus. Jesus era homem perfeito. Com certeza, perfeição absoluta. E ele fazia tudo, exatamente tudo, do jeito que Deus queria que ele fizesse. A ponto dele cumprir a justiça. A Bíblia fala isso. Cumprir a justiça é a qualidade de ser justo, de andar de acordo com a vontade de Deus. E quando ele morreu, antes de ter praticamente respirado pela última vez, ele falou o que mesmo? Tetelestai. Eu já falei isso aqui nessa congregação? Tetelestai. Tetelestai significa está consumado. Eu fiz tudo que o Senhor queria que eu fizesse. Em outras palavras, era isto. Então, meus queridos irmãos, andar na minha presença significa andar de acordo com o propósito de Deus. É fazer o que Deus quer que eu faça. É estar de acordo com a vontade de Deus. Para que Deus possa me pegar do nível natural e botar no nível espiritual. É isso que ele estava fazendo com Abraão. Então, esse homem espiritual que Deus quer, precisa conhecer o caminho no qual ele deve andar. Há muitos caminhos, por isso que está escrito na Bíblia, muitos caminhos que aos homens parecem direito, mas o fim deles é trágico. O caminho que nós precisamos andar é no caminho que Deus estabeleceu para mim, para vocês, para cada um. E como é que a gente descobre esse caminho? Estudando a palavra, em oração, estudar a escola sabatina, meditar nos planos de Deus, perguntar para Deus o que tu queres que eu faça. Quem tiver coragem, pergunte. E Deus vai responder de alguma forma, que obviamente eu não sei. Para cada caso, Deus tem uma resposta, cara, uma posição. Quem sou eu? Então, o que Deus quer, tem um texto em hebraico aí, que eu acho que não está aí, não. Vai no próximo, faz favor. Não, ainda não. Pode deixar aí. Muito obrigado. É verrietamin. Seja íntegro, seja pleno, seja perfeito. O que Deus quer é um homem espiritual, não natural. Natural está perdido. E o carnal, 10 vezes perdido.
Deus quer homens espirituais plenos, completos. É o que ele estava fazendo com Abraão. Como exemplo da fé. Ele é o pai da fé, ele é o exemplar que define como foi. Uma nova religião estava nascendo. Todas aquelas antigas foram jogadas no lixo. Somente quando eu ando na presença de Deus, fazendo a vontade dele, é que eu serei uma pessoa completa. Alguém em quem nada falta. É isso que Deus está fazendo, está trabalhando conosco. Como é que ele faz isso? Via disciplina, ele disciplina a gente. De vez em quando a gente faz uma coisa, o resultado é outro, dá uma confusão, a gente chora, lamenta, às vezes até pragueja contra Deus. Mas Deus está disciplinando, foi o que ele fez com Davi e com tantos outros. E ele disciplina mesmo, porque nós carregamos escórias do pecado no corpo, todo mundo tem. Não tem escapatória. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós precisamos da disciplina. Essa escória tem que ser eliminada. Como é que a gente vai com essa escória encontrar-se com Jesus daqui a pouco? Não vai. Se encontrar, é fuzilado, fulminado, poeirada, feito em poeira em 2 segundos. Essa aqui é verdade. Então, meus queridos irmãos, Deus quer nos limpar das nossas escórias resultantes do pecado. Deus está montando um homem espiritual. E o objetivo, de acordo com Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 13, é que a gente chegue numa estatura espiritual próxima à estatura de Cristo. Igual, esquece, nunca. Nunca, nem no fim da eternidade. Eternidade, pela definição, não tem fim, mas vocês entenderam o que eu quero falar. Nem no fim da eternidade a gente vai chegar na igualdade, mas ter uma similaridade, isso é possível e tem que ser, e vai acontecer. Filipenses 1,6 ou 1,16, eu acho que é 1,6, também fala exatamente isto, que aquele que começou uma boa obra na gente, ele vai terminar. Não está escrito lá isso? Sim, está escrito lá. Então, a pergunta que eu tenho que fazer, meu Deus, o que está faltando em mim? Limpa-me das minhas escórias, trabalha comigo, transforma-me de uma pessoa espiritual não, natural, manemenes, para uma pessoa espiritual plena, completa. Qualquer cristão sincero tem que se fazer essa pergunta. Anda, Abraão, na minha presença e ser completo. Esteja completo. Isto é muito maravilhoso, meus irmãos. Está disponível para mim e para você. Para nós. Basta eu querer. Basta eu buscar. Nós estamos sendo polidos pelo Senhor. Sendo completados. Muita sociedade hoje fala, eu sou doutor, eu fiz doutoramento lá em Stanford, no ITA, no Poli, no fim do mundo. Eu sou nada, ninguém é nada. Sem Deus ninguém é nada, nada, é zero, é lixo. Eu fiz tal curso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E daí, o que isso significa? Significa nada. Significa aquele que está nas mãos de Deus. O caminho que nós temos que andar é nascer em Deus, continuar em Deus, perseverar em Deus e terminar em Deus. É isso que tem que ser feito. Este é o bem-aventurado. O mundo pode ser feliz porque o time de futebol ganhou, porque não sei o quê, o candidato... Pode ser feliz, mas é uma felicidade que demora 5 minutos, 10 minutos. No dia seguinte já não é mais nada. A bem-aventurança é a diferença na vida inteira. Bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição, está escrito lá em Apocalipse. Bem-aventurado, e bem-aventurado é aquele que anda na presença de Deus, que permite Deus trabalhar com ele de tal sorte que ele passe de uma condição de natural para espiritual, e dentro do espiritual completo. Difícil, nas mãos de Deus não vai ser não. A nossa vida será completada, como eu falei, com as disciplinas, com ajuda ao próximo, com trabalho na igreja para edificar pessoas, com o estudo da palavra, com a escola sabatina tão legal, com a leitura e estudos do Espírito de Profecia, que na verdade aquilo ali O Espírito de Profecia são textos gigantescos.
gigantescos. Aquele negócio ali é impressionante. Como foi lida hoje aqui, uma menina praticamente analfabeta, vocês estão entendendo o que eu estou falando, sem cultura secular, levou uma pedrada no nariz, já era fraca, né? Isso aí, 1800 e pouquinho, medicina praticamente inexistente, e Deus transforma aquela mulher numa gigante que trouxe textos espetaculares que se aplicam até hoje, principalmente hoje para nós. Nós faríamos muito bem se a gente devorasse esses livros. Quem tem oportunidade. Olha, tem tudo na internet hoje. Não precisa nem gastar dinheiro com isso aí. E quem precisar, fala, avisa. Fala, eu não tenho, quem me ajuda. Só quem quer, faz. Então, meus queridos irmãos e amigos, faça favor. O nome de Abrão, se for transliterado para o português, né, pegar o hebraico e transliterar. Em português é Abrão, mas se a gente pegar o nome em hebraico e transliterar, dá Avram. Por quê? Porque o hebraico não tem esse ão, esse aotil. Aliás, eu acho que é só português que tem isso aí. O nome dele era Avram, se fosse transliterado. Faz favor. O nome em hebraico está ali. Está ali. Aquela primeira parte, o hebraico escreve da direita para a esquerda. Nós escrevemos da esquerda para a direita. Portanto, a primeira letra é aquilo que parece um N em português. Aquela letra chama-se Aleph. E ele não tem som, é que nem o H em português. Aquele tracinho embaixo, o Aleph foi colocado porque o hebraico não tem vogal. Só tem consoante, todas elas são escritas de forma maiúscula. Não tem vogal. Para facilitar a leitura, alguns aí no passado colocaram aqueles símbolos embaixo da letra para facilitar a leitura, que são chamados sinais massoréticos, para facilitar a leitura, mas no hebraico mesmo não tem. Tá? Esses pontinhos que foram colocados aí, os mais puristas do hebraico não gostam, que tem que ler no original mesmo. Cada um na sua. Então, aquele tracinho que tem embaixo do Aleph significa a letra A, para facilitar a colocação da vogal, porque não tem vogal. Então, eu coloco uma letra que não tem som para justificar a vogal. Né? Aí tem o Veit, que estou andando de lá para cá. O Veit, o Resh e o Mem. Que fica Avram. Tá? Esse é o nome de Abrão, em hebraico traduzido ou transliterado para o português. Próximo. Avram, dividido em duas partes, ele significa pai exaltado. O pai é a primeira parte do lado de lá. O hebraico escreve da direita para a esquerda. Então, aquelas duas primeiras letras é pai. As duas em amarelo é exaltado. Uai, mas quando ele saiu lá de Ur, ele não era pai de ninguém ainda. Por que chama pai exaltado? Porque ele era rico. O clã de Abraão tinha cerca de 1000 pessoas. Tinha muitos servos, muitos empregados. Tanto é que quando Ló fez aquela lambança e foi preso em Sodoma, ou Gomorra, Abraão foi lá soltar o menino. Ló deu trabalho. Aí Abraão pegou 318, está escrito na Bíblia, só vai ler aqui. Pegou 318 dos seus homens, escolhidos entre os melhores dos seus homens. Está escrito aqui. 318 escolhidos entre os melhores, ou seja, tinha os 500. É o que eu imagino, ou próximo disso. E aí, então, com as mulheres e filhos, o clã de Abraão tinha cerca de 1000 pessoas. E ele cuidava, segundo o relato que se tem, ele cuidava dessas pessoas, tinha muitas crianças, ele ajudava, brincava, etc., como se fosse um super-avô. Então, daí que veio o nome dele, pai exaltado. Não era pai porque não tinha sido pai até então, mas era chamado de pai pelo clã, pelas crianças que habitavam com ele ali. Tudo bem? Pai exaltado.
Aí, olha lá, pai exaltado. Eu separei. Dá um trabalho miserável, porque os nossos computadores são preparados para escrever da esquerda para a direita. E o hebraico é da direita para a esquerda. Mas dá uma confusão esse negócio aí, que vocês não imaginam. Então, esse nome aí. Esse nome. Alguém sabe o que significa esse nome? Tchan, 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 tchan. Esse nome aí é o famoso. Famoso, não se esqueçam disso. É o tetragrama. Esse é o nome de Deus, que ninguém pronuncia, que ninguém sabe pronunciar. Tão nobre, tão reverente, tão litúrgico, tão espetacular, tão grandioso, que ninguém pronuncia isso aí. Nunca esse nome foi pronunciado até hoje, corretamente. Então ninguém sabe como se pronuncia corretamente, portanto ninguém se mete a falar isso aí. Além de tudo, é nome de Deus. Quando aparece isso aí nas Escrituras, eles leem Adonai. Não está escrito Adonai. Mas eles falavam Adonai, porque eles não falavam esse nome de tão relevante, tão importante, tão nobre, tão espetacular que era. Tudo bem? Esse é o famoso tetragrama, que é lido como Adonai. Às vezes, os textos bíblicos mesmo, ou outros textos, eles deixavam em branco, de tão nobre que é, não escrevia, nada escrevia. E quem fosse ler sabia que ali deveria estar o nome de Deus e lia o espaço em branco de Adonai também. Esse aqui é o famoso tetragrama, que não é lido. O que Deus fez? Por que aquela letra ali, a segunda, da direita para a esquerda? A primeira letra ali, aquela sobrancelhinha lá, é o iod. Corresponde à letra I em português. Depois tem a letra het. Depois tem o vav, que corresponde em português à letra V. E tem a letra het, são as duas iguais. Eu realcei uma só de vermelho, mas a segunda e a quarta letra são iguais. Tudo bem até agora? Tudo bem até agora, hein? Sim ou não? Antigamente, lá na área da Escócia, é verdade que eu vou contar para vocês. Aliás, eu venho aqui, não vou falar bobagem. Na Escócia, antigamente, tinha diácono, acredite, diácono especializado em acordar as pessoas que estavam dormindo lá, assistindo o culto lá. Verdade. E diácono que eu não sei se era com vara, eu não sei, mas o diácono acordava as pessoas. Hoje em dia, a função de acordar as pessoas, de quem que é? Do pregador, meus irmãos. Se está todo mundo dormindo, é porque o pregador está fazendo lambança lá na frente, está fazendo um sermãozinho assim. E eu não vou deixar que ninguém durma aqui, não. Pode acordar. Tá ok? Verdade. Então é o seguinte. Aquele ali é o nome de Deus. Então o que Deus faz? Presta atenção. Olha só que espetáculo. Deus tira do nome dele, tira do nome dele, que é aquela segunda letra ali, vermelho. O que ele vai fazer? Manda ver. Faça favor, meu irmão. Isso, a próxima. O que Deus faz? Ele pega o nome Avram, que é o mesmo que está escrito em branco lá, e coloca aquela letra no nome dele ali naquele lugar, e se torna Abraão, ou Abraham. Então Deus muda o nome de Abraão, porque ele está sendo elevado à categoria de um homem natural para um homem natural completo. Anda na minha presença e seja completo. É isso que Deus faz com Abraão, meus irmãos. Aleluia por isso? Amém por isso? Todo mundo concorda? Concorda mesmo? Beleza, então, vamos em frente. Agora vamos ver o que aconteceu com Sarai. Sarai era estéril. Lembram-se disso aí, tudo bem? Era ou não era? Tinha alguém lá para saber que era mesmo? Não, nós confiamos na palavra, certo? É isso aí? Beleza, então, vamos nessa. Então o nome dele passou de transliterado para o português, de Abrão para Abraão. O que está transliterado aqui. Vocês estão aprendendo hebraico aí. Sábado que vem eu vou perguntar para vocês esse negócio aí. É sorte de vocês que eu não venho aqui, entendeu? Então, no caso de Sarai, Sara
são nomes transliterados. A gente pega cada letra do hebraico e escreve o correspondente existente na língua portuguesa. Isso é transliterar, tudo bem? Sarai, aquela última sobrancelhinha lá, eu falei para vocês que era o iod, corresponde à letra I. Era Sarai, tá? Tem um pontinho em cima daquela primeira letra lá, para ficar o som de S. Se não tiver aquele pontinho, fica o som de CH. Então, fica Sarai. Deus faz a mesma coisa. Ele tira o iod e coloca o ret. Fica Sara, um H. E aquela letra chama, vale o H. E aqueles dois sinaizinhos ali embaixo são sinais maçoréticos que correspondem à letra A. Sara, com H. E Sara se torna agora não mais estéril. Tanto é que ela tem um filho. Se torna também uma mulher natural, completa. Porque no começo, quando Deus falou que ela ia ter um filho, eles deram risada. Está escrito na palavra. Deboche, em outras palavras mais vulgares. Olha só que nível chegaram. Que nível chegaram. E agora Deus está levando essas pessoas de um estado, embora espiritual, mas para um estado de espiritual completo. E é isso que Deus quer fazer comigo e com vocês, meus irmãos. Aleluia! É isso aí, minha gente. Aleluia. Está todo mundo acordadinho aí, né? Muito bem. Tá? E quando Deus falou, olha que coisa importante. A gente lê a Bíblia e a gente não percebe, né? Não percebe porque às vezes a tradução não é muito completa, digamos assim. Vai para o próximo, acho que é o próximo aí. Esse é o nome de Deus, né? Transliterado lá em cima. O nome de Deus está escrito embaixo. Só que lá em cima ele está escrito em português, ele está invertido. A primeira letra é o iod. Lá em cima, a primeira letra corresponde ao Y para nós. Podia ser a letra I. Só que aqui, embaixo, é da direita para a esquerda. Lá em cima, como está em português, é da esquerda para a direita. Porque a gente escreve da esquerda para a direita. Então, começa com iod, o H, o W, que é o Vav, que seria um V ou W, e o H novamente. Então, em português transliterado, o nome de Deus são aquelas 4 letras lá em cima. Impronunciável. Tudo bem, gente, até agora? Beleza aí? Então, podemos fazer um curso de hebraico aqui, certo? Quem concorda? Primeiro o grego, depois o hebraico. O hebraico é mais fácil. Tá? Eu acho melhor a gente começar pelo português mesmo. Vamos lá, então. Gênesis 12, 1 diz o seguinte. Gênesis 12, 1. Eu não sei se é fácil você colocar depois voltar aqui na apresentação. Gênesis 12, 1. Obrigado. Ora, disse o Senhor a Abrão, até então era Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Sai da tua terra. Sai da tua terra. O que eu entendo? Põe as mochilas nas costas e vai andando. É isso que a gente entende, mas não é bem assim, não. Vamos em frente agora. Se você puder fazer o favor de voltar na apresentação. Se é fácil aí. Então, o texto sai da tua terra, está escrito em vermelho ali. Né? A melhor tradução seria, né, o Lecha, sai da tua terra. A melhor tradução seria, vá para si mesmo. Você vai ser edificado, Abraão. Vou trabalhar com você. Você vai sair daqui, porque essa terra que você habita é uma terra de ídolos, idolatria, mas você vai trabalhar, eu vou trabalhar você para você mesmo. Então entenda que eu vou trabalhar com você. Sai daqui porque eu vou trabalhar com você. É isso que está escrito ali, que na tradução não aparece. Mas se a gente for no hebraico, é isso que dá. Vai na próxima, faça favor. Eu acho que é na próxima, eu não me lembro bem.
Está aí, ó. Esse é o texto em hebraico. E ali, lerja, sai para ti mesmo. É isso que está escrito aqui. Tá? O sentido da leitura é da direita para a esquerda. Saia daí e você vai ser trabalhado. Sai para você mesmo. É isso que Deus quer que a gente faça. Que na nossa vida, na nossa sociedade totalmente corrompida, a sociedade acabou, não tem mais valores. Cada um tem que sair da onde está e sair para si mesmo, para que Deus nos edifique. Nos transforme de pessoas naturais para espiritual, para quem faz aplicar, e o espiritual para espiritual completo, pleno, preparado para receber Jesus. É isso que está escrito aqui. Abraão saiu de uma perseguição política, né, e foi para lá. Lerta, sai para ti, vou trabalhar com você. De carnal para natural para espiritual, e do espiritual para o espiritual completo. Tá? O homem espiritual é aquele que tem valores, propósitos, ideias, etc., colocados por Deus no coração. Mas Deus agora quer nos levar para o completo. Gente, isso que tarefa de Deus, porque nós somos de dura serviço. Mas é isso que Deus quer fazer conosco. Por isso que Jesus disse, vinde a mim. E em outra palavra, olha só como as coisas se encaixam. Eu não sei se eu estou, é quase meio-dia já. Veja como é que as coisas se encaixam. Certa vez Jesus falou, vinde a mim. Depois, em Mateus 4,19, em outro momento, ele falou, vinde após mim. Ou seja, a vida cristã é uma vida de continuidade, não é um momento, é a vida toda, perseverar até o fim. Por isso que lá em Apocalipse diz, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Veja como é que as coisas se encaixam de uma maneira espetacular, né? Significa caminhada, seguir, caminho estreito, e a vida cristã é caminho estreito. Tem nada de caminho largo, difícil. Complicado. Vida de perseguição. Os cristãos sempre foram perseguidos, desde os tempos do Império Romano, desde o tempo de Babilônia, de certa forma. O homem natural está desconectado de Deus. O homem espiritual está contactado com Deus. Conectado com Deus. Só que Deus agora vai querer nos levar, está trabalhando para isso, para que eu seja completo. Ande na minha presença e seja completo. E esta vontade, essa decisão, só Cristo coloca no meu coração. E o homem espiritual tem um serviço a ser realizado, né? Como eu falei, vocês certamente fazem aqui, ajuda o próximo dentro das limitações, edificar o reino de Deus, etc. Será que falta alguma coisa na minha vida? Cada um tem que decidir. Tá? Podemos orar a Deus, reabilita-me, Senhor. Quando eu digo isso, não está se falando em egoísmo, egocentrismo, são coisas diferentes. Egoísmo é querer tudo para si. Egocentrismo é achar que é ele que é o centro do universo. Né? A doutrina cristã não é egocêntrica. A ideia é levantar um homem espiritual, e este completo, para ajudar os outros, inclusive. Né? E para isso eu preciso conhecer quais são os planos de Deus para mim. Tá? O carnal já morreu, já acabou. Não estou falando do filósofo, não. O carnal já morreu. Viver em Cristo Jesus é o que nós precisamos. Viver de uma forma aderente. Não podemos ter crise de identidade e nem ter medo de coisa nenhuma. Né? Por isso que Paulo dizia, não vivo, não mais eu, o carnal morreu. Cristo vive em mim, o espiritual está vivendo em mim agora. E Deus quer pegar espiritual e deixar completo. Esse homem cresce até a estatura similar à de Cristo. Já pensou, meu irmão? Como é que é ter uma estatura moral, ética, espiritual similar à estatura de Cristo? Espetáculo? O que vocês vão falar? Tudo bem. Agora vamos ver rapidamente. 1 Coríntios. Tem uma palavra em grego, ethos.
significa hábito, costume, uso. Isso aí é definição clássica de dicionário. Para nós, ethos é quando você faz algo que saiu do seu âmago, seus propósitos santificados, que você entende que se trata de uma celeste ação. Faltou uma palavrinha ali. Então, ethos, que tem na Bíblia essa palavra, né? Ela é quando não é aquela lá de cima. Ela de cima é uma tradução de dicionário, tá? Ética, daí que vem a palavra ética, né? É quando você faz algo que saiu do seu âmago, seus propósitos santificados, tá? Que você entende, faltou uma palavrinha, que se trata de uma ação celeste. Espetáculo, certo? Então essa é a vida cristã. Muito bom. Vamos lá, faz favor, 1 Coríntios 2, pode ir para o próximo aí. Então, 1 Coríntios 2, versículo 15 e 16, é fazer algo que esteja alinhado com a vontade de Deus, é conhecer a mente de Cristo, é faculdade de pensar. E o 17 é o mais importante, não sei se tem, que acabou aí, né? Volta, coloca, por favor, o 2,17, faz favor. Segundo 1 Coríntios, capítulo 2. O 17. Não é na Bíblia mesmo, na Bíblia. 17, não tem? 15, 16, o 17 não tem? Então o que eu errei aqui? Segundo tem? 2,17? Deixa eu ver aqui. Verdade. Não, é o 16 mesmo, desculpe. Desculpe, o 16 mesmo. Porque nós não estamos como tantos outros. Desculpe, eu errei aqui. Na verdade, a citação estava em 16 mesmo. Isso. Olha aqui. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quanta coisa, quanta verdade está aqui. Já pensou, o varão perfeito, o homem espiritual perfeito tem que ter a mente de Cristo. A mente de Cristo. Essa mente de Cristo vai muito além da imaginação. É pensar como Cristo pensava, é agir como Cristo agia. Essa é a mente de Cristo. Aquela palavra que apareceu ali, né? Nous, a palavra grega, mente. Não é apenas um pensamento, é muito mais do que isso aí, é muito mais valoroso do que isso aí. Esse homem cresce, é ali, né? Ali está a mente de Cristo. Aquilo ali é num, né? É mais ou menos assim a pronúncia, num. É a faculdade de pensar. A nossa faculdade de pensar tem que ser tão similar quanto a faculdade de Cristo pensar. Tem que ser tão similar quanto a capacidade de Cristo agir. Gente, é espetáculo, né? O cristianismo é de uma beleza espetacular. Tinha um amigo na Embraer que gostava de falar a palavra insofismável. Tudo para ele era insofismável. Eu vou usar a palavra aqui agora. É de uma beleza insofismável. Esse é o cristianismo. Ok, meus irmãos? Deus quer nos pegar como pessoas naturais e nos elevar à categoria de completo. Aí ele se vale de disciplinas, do material que nós usamos para ler, para trabalhar, para ensinar, enfim, ajudar pessoas. É isso que ele está querendo. E é isso que ele fará se nós permitirmos. Tá bom? Agora nós vamos cantar, né? É o hino? Qual que era?
porque vive, né? Isso aí é o 70, é porque ele vive. Eu solicito que os irmãos tenham bondade e vamos ficar em pé. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque Ele vive, posso ter no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo está de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está, e eu viverei, pois vida nova me dará. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos Oremos. Pai querido, muito obrigado porque tu nos amas. Muito obrigado porque tu és o único Deus verdadeiro, íntegro, justo, todo-poderoso. Tu nos amas. Garantia de sucesso está no teu amor. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, teu Filho, como único Salvador. Ele é único, Pai. Perfeito, santíssimo também, vencedor em todas as batalhas. Queremos te pedir que tu nos abençoes, todos que estamos aqui, os nossos parentes também, aqueles que não vieram por algum motivo, abençoa-os da mesma forma. Carecemos das tuas bênçãos. Precisamos das tuas mãos protetoras sobre nós.
Pai querido, muito obrigado. O teu amor é eterno, santo e abrange todos os momentos e todos os lugares desse planeta, que infelizmente foi infectado pelo pecado, mas será restaurado brevemente quando teu filho vier. Muito obrigado por tudo. Trabalha conosco, comigo, com o Marcos, todos aqui dessa congregação. Leva-nos, Pai querido, da condição de pessoas espirituais para pessoas espirituais completas. Limpa-nos dos nossos problemas oriundos do pecado. Nós te pedimos estas bênçãos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa.